Boa tarde, pessoal. Meu nome é Samuel e eu vou explicar um pouco sobre o envio da terceira fase do social, para que vocês tenham autonomia de fazer o envio, ah, conseguir fazer o envio sozinho sem depender do suporte, né? Então, primeiro passo, eu vou explicar quais são os passos que tem para enviar a terceira fase, que é o mais importante. Futuramente a gente vai ter um manual mais detalhado, explicando todos os nuances, tudo como funciona, bem certinho, mas primeiramente eu vou fazer um tutorial um pouco mais simples e um pouco mais breve, tá? Bem rapidinho. Então, primeira coisa para fazer, abre administração e parâmetros do sistema. Você vai verificar três coisas nessa janela. O primeiro, o mês de ano para cálculos, então vai ser o mês que você vai enviar, qualquer referência que você vai enviar, no caso janeiro de 2023. Isso em geral. Depois em e-social, você vai verificar a data de pagamento da folha. Então, a data de pagamento da folha, nesse caso aqui, é no dia 31 de janeiro de 2023. Então, você vai selecionar a data do pagamento da sua folha de pagamento e vai verificar se o certificado digital está configurado certinho. Se for um certificado A3, você vai configurar aqui em cima. E se for um certificado A1, é aqui nessa caixinha, tá bom? Configurou aqui certinho, salvou. Tranquilo. Depois disso, vamos para o monitor social. Vou explicar um pouquinho sobre o monitor, como ele funciona. Ele fica aqui em e-social e monitor social. Como funciona o monitor? Vamos primeiro ver a tabela, as tabelas, né? Aqui tem as coisas para você, os campos para você filtrar, né? Vou filtrar aqui de dezembro até a data de hoje. E vou atualizar. Aqui tem todas as tabelas, né? As tabelas de rúbricas, os os dados do órgão público, todas as tabelas. Então, antes de enviar a terceira fase, abre as tabelas e vê se tem alguma pendente de envio, se tem alguma tabela nova que precisa configurar. Verifique isso certinho, tá? Se tem alguma aqui rejeitada, alguma coisa do tipo. Não tendo, vá para os não periódicos. Verifica nos não periódicos se tem todas as admissões aqui cadastradas, se vai ter todos os 2200, que são as admissões, ou alguma alteração cadastral, alteração contratual, ver se elas estão todas enviadas, todas certinhos, tá? Se tiver alguma pendente de envio, pode enviar, tá bom? Feito isso, vamos para os periódicos, que é a razão desse vídeo. Os periódicos nada mais são do que os envios dos rendimentos de cada trabalhador, de remuneração, rendimentos, tá? Então, o 1200 é o a gente pode filtrar aqui nos periódicos pela competência, então eu vou colocar aqui como eu quero fazer de janeiro, eu vou botar a competência de janeiro de 2023, então 2023 de janeiro e vou atualizar. Vai aparecer todos os eventos de janeiro de 2023, tá bom? Então aqui tem todos os eventos, qual funcionário e aqui é a referência, ó. Primeiro de, isso aqui é janeiro de 2023, tá? Então, como que eu faço para gerar esses arquivos aqui para envio? Para gerar esses arquivos aqui, eu venho aqui em geração de dados iniciais para o social, terceira fase. Então, tudo que for periódico, os eventos periódicos, eles vão ser feitos a partir desse aqui, tá? Dessa janela aqui. Então, como funciona? Aqui tem os eventos que você tem que gerar, cada um tem que gerar. O indicativo de apuração para evento, então se ele é anual, anual é 13º, geralmente. E o mensal é as folhas de pagamento mensais. A competência para geração, então vai ser janeiro de 2023, que é a competência que você quer gerar. E a data de pagamento, que é aquela que a gente verificou lá nos parâmetros do sistema anteriormente, tá bom? Aqui você pode selecionar um funcionário, se você quer gerar o 1200 só de um funcionário ou de vários. Então, se você quiser selecionar de algum específico, você coloca o dado aqui, ou se quiser selecionar vários, você abre aqui a lupinha e vai selecionando vários. Aí você pode gerar. Se você deixar em branco e selecionar aqui, vai gerar de todos que tem pendente para gerar. Então, vai gerar de todo mundo, tá bom? Então, o 1200 de remuneração do trabalhador vinculado ao regime geral de previdência social é os que são vinculados ao RGPS. Esse aqui é o 1200 para autônomos, tem aqui o final autônomos. O 1202 é o dos funcionários, dos trabalhadores, né, do servidor vinculado ao RPPS. O 1207 são os benefícios. E o 1210 ele é enviado depois de enviar todos os 1200. Então enviou todos os 1200, 1202,
você envia o 1210, tanto de autônomo quanto normal. Aqui embaixo pode ver que tem repetido os mesmos eventos lá de cima, só que esses aqui são para os funcionários que já têm o seu desligamento efetivado. Então ele já está desligado, já não tem mais seu vínculo ativo. Então, para esses casos você vai gerar a partir desses aqui. Muito importante sempre gerar um de cada vez e na ordem, tá? Então primeiro 1200, depois 1202, depois 1210 e assim vai indo, tá? O único que não precisa ir na ordem bem certinho é o 1298 e o 1299, que eles são, depois de você fizer tudo, você vai enviar o 1299, que é o fechamento dos eventos. Para que serve o 1298? Para casos que você já enviou o 1299, você precisa reabrir os eventos periódicos, você vai enviar o 1298 para poder fazer alguma alteração, tá bom? Uma coisa importante, sempre que um evento for gerado pela primeira vez nesse campo, ele vai vir com o tipo inclusão. Bem, caso ele seja gerado outra vez, ele virá com o tipo retificação, tá bom? Então, retificação, ele virá como retificação. E assim ele poderá processar, porque se tiver dois eventos de inclusão do mesmo funcionário, ele vai dar errado. Vai ser rejeitado. Então, como gerar os eventos? Então, gerei todos os nomes periódicos certinho, vou clicar aqui no 200 e vou clicar em gerar. Não vou gerar porque eles já estão gerados tudo aqui no monitor, tá bom? Estão todos aqui gerados bem certinho. Após gerar, eles vão aparecer como pendentes de envio. Então você vai selecionar pendentes de envio e clicar em enviar. E aí ele vai atualizar, vai ficar aguardando envio, depois aguardando retorno e depois processado ou rejeitado. Para os eventos rejeitados, esses aqui eu fiz exemplo antes, esses aqui são eventos que foram rejeitados e a gente corrigiu, tá bom? Então esse evento veio rejeitado, ele vai estar aqui. Se você clicar nos três pontinhos aqui e vier em ocorrências, ele vai ter o motivo que foi rejeitado. Então, o somatório dos proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos descontos. E aqui tem um valor, então esse é o motivo. Os proventos dele tá menor do que os descontos, então o social não aceita. Então, a gente corrigiu e a gente corrigiu lá no evento e clicou aqui para corrigir. Muito importante, quando o evento está rejeitado e clicar em corrigir, ele não vai corrigir sozinho. Você vai ter que identificar qual é o erro e corrigir. Nesse caso aqui, desse evento aqui, a gente teve que corrigir lá nos eventos que tiveram o valor. Então, ou seja, adicionar um evento de somatório para fechar o valor correto, um evento de provento, né? Ou ajustar uma rubrica que está corrigida, que está cadastrada errada. Então, tem que fazer o ajuste antes de corrigir aqui. Tá? Então, ele só vai gerar, quando você clica para corrigir aqui, ele só vai gerar o evento novamente. Não vai fazer nenhuma correção. Gerei o 12.0, enviei, processou tudo certinho. O que eu faço agora? Envio os 12.00 aqui, né? Envio os 12.10. Enviou os 12.10, vai gerar um 12.10 para cada um. Gerou um 12.10 aqui nessa tela, vai aparecer aqui no monitor. Apareceu no monitor, seleciona, envia. Enviou, processou, tranquilo. Está na hora de conferir os valores, as diferenças, ver se tem algo errado. Como que eu faço isso? São dois relatórios que você vai ter que abrir. O relatório analítico do INSS, você pode pesquisar aqui analítico. Você vai clicar aqui em menu rápido e pesquisa analítico. Relatório analítico do cálculo do INSS. Você vai abrir aqui, vai colocar qual é o evento da Previdência, o menu de referência, a empresa e, de preferência, considerar contra-cheques já enviados. E vai clicar em visualizar. Eu não vou clicar porque eu já gerei, porque ele demora um pouquinho para gerar isso aí. Eu já gerei os dois que eu preciso, eles estão aqui. Então é esse documento que vai gerar. Tá bem? Então vai gerar esse documento e você vai conferir bem certinho a base empresa e a base FUNC. Verifica nesse aqui, base empresa e base FUNC, essas duas colunas para o mesmo funcionário, elas têm que estar iguais, elas têm que sempre estar iguais. Sempre iguais. Bom, se tiver alguma diferença, pode ter alguma diferença para caso de salário maternidade.
Quando o funcionário está afastado por maternidade, ele recebe o salário de maternidade e pode causar diferença. E alguns outros casos específicos, mas esse é o mais comum, tá bom? O outro relatório que você vai ter que acessar é esse aqui. É aqui em E-Social, Relatórios e relatório informações das contribuições sociais consolidadas por trabalhador. Você clica nele, coloca o mês de competência, seleciona o totalizador 5003, 5001, 5011 e seleciona sempre buscar o último evento. Tá? Selecionou, clicou em visualizar. Ele vai gerar esse arquivo aqui. Eu já gerei ele, tá? Vamos clicar para gerar porque ele demora um pouquinho. E aí começa a comparação, tá bom? Entre os dois relatórios. Você vai comparar de funcionário. Nos funcionários você vai comparar o valor base de cálculo do funcionário com... Deixa eu pegar aqui e ver se eu consigo já comparar. Fechou aqui, ó. O valor base de cálculo do funcionário código 5 com esse aqui. Então, 10.871 com 06, 10.871 com 06. Fechou. Bateu certinho. Vamos ver outros. Tem aqui o 7. 14.159,87. 14.159,87. Perfeito. Tá batendo. Esses dois campos você tem que comparar. O outro campo que você tem que comparar é o campo valor aqui. Então, vamos nesse aqui primeiro, que é aquele que a gente já tem. Campo valor 877,22. Com o valor contribuição previdência social 877,22. Então, que é o valor que ele vai se contribuir pro INSS. Então, tem que ser esses dois campos. Então, o base funcionário, que tem que ser igual ao base empresa, né? Com o base de cálculo e o valor contribuição previdência social com o valor aqui no relatório analítico do INSS. São esses os comparativos que você tem que fazer para ver se tem diferenças. Caso tenha diferença, aí você analisa qual é a diferença que pode ter e pode entrar em contato com o suporte para esclarecer essa dúvida porque da diferença, tá bom? Tá. A partir disso, a gente vai ir lá para o site do ECAC. Então, a gente vai lá no site do ECAC, você loga com o seu assinatura digital, vai em declarações demonstrativas e vai assinar e transmitir DCTF Web. Entrando nessa página, vai aparecer parecido com o que está aqui, tá? Nessa situação, a declaração ela já está ativa porque a gente já enviou, é um exemplo que a gente já enviou, tá? Então, no caso aí, ela vai estar em andamento, você vai selecionar e vai clicar mais ou menos aqui para enviar. Aí ela vai ficar como ativa. Ali no olhinho você consegue visualizar qual é o total apurado pela empresa. Você verifica bem certinho o patronal, segurados, tudo certinho. Depois disso você pode ir em visualizar recibo, você vai visualizar o recibo. E ali embaixo você seleciona e clica em guia. Aí você vai conseguir emitir a guia. Você vai visualizar e emitir a guia, tá bom? É isso da parte do ECAC, a parte da terceira fase da social. O mais simples seria isso, tá bom? Demora um pouquinho para emitir. Um tutorial básico aí, no futuro a gente vai enviar fazer um manual um pouco mais detalhado para que todo mundo tenha acesso e consiga enviar o E-Social, a terceira fase, ali mensalmente, de maneira autônoma. Bom, obrigado pela atenção, tenha uma ótima tarde.